Por que a sua terapia de reposição hormonal não funciona? Essa aula é específica para aquelas mulheres que já fazem a terapia de reposição hormonal, mas continuam tendo sinais e sintomas como insônia, dificuldade para perda de peso, cansaço, fadiga, queda de cabelo. E não é porque o hormônio parou de funcionar ou que ele não está funcionando, é um sinal que o seu corpo está intoxicado. Enquanto aí você não alinhar a parte nutricional junto com a TRH, você não vai conseguir melhorar todos os seus sinais e sintomas. Então me conta aqui nos comentários qual é o hormônio que você já faz o uso e quais são os sinais e sintomas que você ainda continua tendo mesmo fazendo a terapia de reposição hormonal. A TRH trata apenas dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Mas o seu corpo, ele funciona com todos os hormônios em equilíbrio. Estrogênio, progesterona, cortisol, insulina, glucagon, tireoide, T4, T3, entre outros. Então, ele não vai equilibrar somente com a reposição de apenas dois dos nossos hormônios, mas sim quando a gente coloca todos os pratinhos em equilíbrio. Por isso que a nutrição, ela vai te ajudar a alinhar os outros hormônios, porque o que você come vai refletir sim nessa parte hormonal. E aí, eu te pergunto, você aí já investigou a sua tireoide? Você já investigou o seu cortisol, se ele está alto, se ele está baixo? E a cascata dos hormônios da tireoide? Não é só TSH e T4 não. Tem que pedir toda a cascata, inclusive os micronutrientes que ajudam na fabricação dos hormônios tireoidianos. Me conta, você já fez a reposição desses hormônios? Você já olhou, já fez os exames desses hormônios? Acredito que não. Por isso que você continua com os sinais e sintomas. Vamos entender como que funciona cada eixo hormonal. O primeiro deles é a tireoide. Ela é responsável pelo seu metabolismo. E é muito comum mulheres na perimenopausa terem a hipofunção da tireoide, ou seja, ter a tireopausa que a gente fala. Por quê? A partir dessa idade dos 40 anos, o nosso metabolismo ele fica mais lento. Por isso que você percebe um intestino mais lento, mais preso, você tem mais dificuldade para ir no banheiro, o metabolismo em si, a perda de peso fica mais complicada, você faz aquela dieta que você fez lá aos 30 anos agora e não funciona mais. Você percebe que você está mais lenta durante o dia, mais cansada, mais prostrada, cabelo caindo. Antes você aguentava ir para uma balada, ficava lá horas e horas em pé, hoje você já não quer mais nem sair de casa, chega em casa já quer ir deitar e dormir. Isso são sinais e sintomas que a sua tireoide ela já está começando a diminuir essa produção. Por isso que consumir os nutrientes específicos da tireoide faz com que ela então produza mais hormônios. E aí você equilibra melhor a sua tireoide. Se você também perde massa muscular, porque a partir dos 40 anos a gente entra nessa parte de perda dessa massa muscular, você converte menos T4 em T3. E o T3 é o hormônio ativo. A tireoide também, ela vai comandar a sua ovulação, o metabolismo ósseo, entre todas as outras funções do nosso corpo. Por isso que ela é fundamental que ela esteja equilibrada nessa fase da perimenopausa. O cortisol é o hormônio que rouba tudo. Isso mesmo. Por quê? Porque o cortisol, ele vai derivar da pregnenolona. E a pregnenolona, ela vai fabricar tanto o cortisol quanto a progesterona. E a progesterona é o primeiro hormônio que cai durante a perimenopausa. Então, olha só, você pode estar produzindo menos progesterona porque o seu cortisol está alto e aí ele volta a produzir a pregnenolona mais cortisol e menos progesterona. E aí começa a sua perimenopausa com essa deficiência na produção de progesterona. Mas por quê? Porque você não está ovulando? Não, porque você está estressada, porque seu cortisol está muito alterado. E a TRH, ela não vai equilibrar o cortisol.
Ah, então o médico vai lá ver. Nossa, você tá com a progesterona baixa, vamos te dar progesterona. Aí te dá progesterona, você piora às vezes sinais e sintomas, ou você não melhora 100%. Por quê? Porque o problema não está na progesterona, e sim no cortisol, que está roubando a sua progesterona. Por isso que entender sobre os biotipos hormonais é o que vai te dar o tratamento certeiro. E no final desse vídeo eu vou te deixar um presente para você testar aí qual é o seu biotipo hormonal. Mas Gabi, e se o meu cortisol estiver baixo? O cortisol baixo, ele é resultado de anos do cortisol mais alto. Significa que a adrenal ela já não está conseguindo mais produzir hormônios. E como consequência disso, o seu metabolismo trava, a produção hormonal trava, e aí você não consegue muito sair do lugar, que é outra coisa também que a TRH não consegue melhorar. Então você precisa dar um suporte maior para a adrenal. Quando o cortisol está muito baixo também, o seu corpo ele tem uma tendência de ficar mais inflamado, você tem uma tendência maior de ficar mais gripada, de você ficar mais doente de forma mais recorrente, porque ele altera também o funcionamento do seu sistema imunológico. Então, se você tem, por exemplo, uma predisposição a ter uma doença autoimune, é agora que ela vai aparecer. Olha para você ver, então, a importância da gente entender. A gente tem um cortisol alto ou cortisol baixo? Porque eu preciso ativar a adrenal. Já o outro, eu preciso proteger a minha adrenal para que ela, então, produza menos o cortisol e mais progesterona. Então, são tratamentos diferentes. Por isso que é importante você descobrir qual é o seu biotipo hormonal. E por último, nós temos a insulina. A insulina é o nosso hormônio-chefe. Na perimenopausa, a gente já tem uma tendência de ter resistência à insulina. E se essa insulina ela sobe demais, ela vai atrapalhar também a produção do estrogênio. O estrogênio também ele vai ficar mais desregulado. Você pode até produzir mais estrogênio e piorar a predominância do estrogênio. E aí, junto com uma TRH, pode ser que você sinta os efeitos negativos da TRH. Por isso que a terapia de reposição hormonal tem que ser feita de forma individualizada e precisa levar em consideração quais são os seus hábitos de vida, se você está mais inflamada ou desinflamada, porque esse estrogênio, ele pode ir para uma via mais inflamatória e piorar alguns sinais e sintomas, ou ele pode ir para a etapa mais anti-inflamatória e fazer benefícios no seu corpo, protegendo seu cérebro, seu coração, seus ossos. Então, a resistência à insulina, ela piora também o quadro de inflamação. Então, se você está na perimenopausa, você tem maior tendência de ter resistência à insulina. Se você piora a sua alimentação, você sobe com essa resistência à insulina, que aumenta a produção desse estrogênio e que te inflama mais. E a TRH, ela não vai resolver essa questão da insulina. É somente através da alimentação e dos seus hábitos de vida. Por isso que ter uma alimentação específica para resistência à insulina é muito importante. E não é sair cortando todo o carboidrato, não é isso. Você precisa de reduzir sim o carboidrato de alto índice glicêmico, mas você precisa colocar também muito nutriente para o seu corpo funcionar, porque sem substrato, a plantinha, né, ou seja, o seu corpo, ele não vai conseguir produzir hormônio. Então a gente precisa colocar os nutrientes também necessários para essa produção hormonal. Por isso que a nutrição, gente, ela é uma aliada nessa etapa, e ela tem que ser uma nutrição de precisão, uma nutrição voltada para o seu caso, de acordo com o seu biotipo hormonal. E como que a alimentação ela entra aqui, né, dentro dessa parte da TRH? Então pensa o seguinte, a terapia de reposição hormonal é um hormônio de fora para dentro, certo? Ah, Gabi, eu faço abidente e tal, perfeito, mas é um hormônio que tá vindo de fora para dentro. Pensa que você é como se fosse, eu gosto muito de usar a analogia do jardim. Pensa que você, então, tá aí com o seu jardim, com as suas plantas, né, com as suas folhagens lá e tudo, só que num terreno sujo. E aí você tá jogando um adubo lá muito bom naquela plantinha. Ela vai responder? Vai, mas de qual forma que ela vai responder melhor? Se você limpar tudo aquilo ali, tirar as ervas daninhas e colocar o adubo? Ou se você simplesmente só jogar o adubo dentro daquela terra que tá toda suja e cheia de erva daninha?
Claro que o adubo vai responder quando você limpa o seu terreno biológico. Por isso que, para as minhas alunas, o primeiro passo é alterar essa parte do terreno biológico. Então, você precisa limpar o seu terreno biológico. Qual é o primeiro passo que eu faço com as minhas alunas lá dentro do protocolo antimenopausa? 7 dias de detoxificação, do nosso detox hormonal. Por quê? Porque ele vai limpar o seu terreno biológico para você entrar então com essa terapia de reposição hormonal. Com isso, ela vai ser melhor, ela vai ser muito mais eficaz, você vai sentir uma diferença. E não é questão de quantidade da terapia, mas sim o seu terreno biológico, se ele está preparado ou não para receber aquela terapia de reposição hormonal. Por isso que eu te falo, a gente precisa alinhar a nutrição à sua terapia. Então, o primeiro passo é fazer o protocolo de detoxificação. Com as minhas alunas, eu faço 7 dias, funciona super bem, a gente tem um resultado ótimo. E o segundo passo é descobrir qual é o seu biotipo hormonal. Por isso, eu vou te deixar aqui um presente. Você vai clicar no link abaixo desse vídeo e vai fazer o seu teste do Hormone Scan para entender qual é o seu biotipo hormonal. Ele vai te dar o resultado de qual é o seu biotipo. E com base nesse biotipo, então, a gente vai traçar de maneira específica para o seu caso a sua alimentação e a sua suplementação. Além disso, para as minhas alunas do protocolo antimenopausa, a gente tem mais 2 testes desenvolvidos por mim através de uma inteligência artificial, onde a gente vai detectar quais são os seus nutrientes que estão baixos no seu corpo para a gente acertar ainda mais na sua suplementação e o quanto você está inflamada. Então, a gente vai contabilizar isso, né, através de um scanner. E no final do protocolo, que são 3 meses, você repete para a gente entender o quanto que você melhorou e quais são os pontos ainda que a gente precisa melhorar no seu corpo. Então é algo muito específico. Então não deixe de conferir e me conta aqui nos comentários qual foi o seu biotipo hormonal. Então, quando você coloca o estrogênio e a progesterona, mas trata concomitantemente a sua tireoide, a sua insulina, o seu cortisol, é aí que o seu corpo vai equilibrar e você vai ter a sua vida de volta. Ou seja, você vai voltar a se reconhecer, vai ter mais energia, vai acordar de manhã mais bem disposta, vai ter a sua libido de volta, vai dormir com sono de qualidade, vai acordar descansada. E eu tenho certeza, os seus 40 anos serão a sua melhor idade da sua vida, será a melhor década da sua vida. E você vai chegar aos 50 anos melhor do que hoje, aos 40, porque eu tenho certeza que você vai o quê? Focar muito na sua alimentação, na sua melhora de qualidade de vida. E eu estou aqui para te ajudar na sua jornada.